Carol Conká viveu na pele a sensação de bater o recorde desse tipo de desacolhimento ao vivo no Big Brother Brasil. E hoje, 2 meses depois da sua saída, a Carol está aqui para conversar com a gente sobre esse assunto. Uma experiência definitiva, dura, duríssima, que acabou inspirando a série documental A Vida Depois do Tombo, que estreia nessa quinta, agora, daqui a pouco, à meia-noite, no Globoplay. Carol, então, é sempre bom a gente pensar que passaram 2 meses, porque, no primeiro momento, você saiu falando sobre a rejeição, mas era muito próximo da saída do programa. Agora, eu queria, 2 meses depois, que você fizesse essa reavaliação. Como é que você se sentiu e está se sentindo ainda aqui fora, depois de perceber esse entendimento que as pessoas tiveram sobre a sua, eu não sei nem adjetivar, né? Turbulenta, para dizer o mínimo, passagem no BBB. Sim. Boa noite, gente. Bom, não é fácil lidar com a rejeição. Eu já havia encarado a rejeição quando era mais nova. E com isso eu acabei criando cascas, uma espécie de armadura para me defender de quando eu me sentia vulnerável. E depois que eu me tornei Carol Conká, artista, né? Essa rejeição ela ficou um pouco mais afastada. A rejeição sempre esteve na minha vida, mas ela estava afastada. Quando eu entrei no BBB, eu acabei expondo uma camada, uma fragilidade, um comportamento muito feio. Assim que eu saí da casa, eu demorei muitos dias para ter noção de todas as minhas atitudes. Então, muitas coisas do que eu fiz e falei me deixaram muito envergonhada e decepcionada. É muito ruim a sensação de decepcionar milhões de pessoas, amigos, pessoas queridas, pessoas que eu admiro. E para lidar com isso, eu ainda estou lidando, apesar de já ter 2 meses e muitas pessoas me falarem, já passou, para mim não passou. Eu estou passando ainda por essa situação. Eu estou num momento de reflexão bem profunda, assim. Então, no DOC, foram 25 dias, 20 e poucos dias, me acompanhando, ainda assim recente, né, minha saída da casa. Então, é possível ver no DOC ainda eu montada na soberba, como uma forma de disfarçar a dor que eu estava sentindo por ter causado uma turbulência. Eu já tinha essa noção do que eu tinha feito, dos meus erros, mas eu não tinha noção ainda da proporção. Então, conforme os dias foram passando, eu fui tomando mais noção do que tinha acontecido e fui sofrendo muito. Então, eu caí numa tristeza tão profunda que eu só queria sumir. Lidar com a rejeição, ela é tão dolorosa até mesmo para aquelas pessoas que se dizem forte nas músicas, que é o meu caso. Então, eu sempre cantei muito sobre outras camadas, né? A parte do ser poderosa, me sentir poderosa, logo porque na minha vida já me senti muito inferiorizada, também já fui muito humilhada. Quando eu vi as cenas, eu também eu tive que lidar não só com a rejeição do público, mas com a minha rejeição comigo mesma, que foi uma dor tão maior quanto lidar com a rejeição do público, mas comigo mesma foi mais amargo, assim. Então, ainda estou num processo de me perdoar, de entender que já passou, o que aconteceu, e que eu não posso contribuir para uma cultura da qual eu não concordo, sabe? Então, quando eu notei, eu estava, assim, me cancelando também. Falei, cara, vou me cancelar, porque não tem mais o que fazer aqui. Só que aí eu comecei a notar que eu estava me reduzindo, né? Me resumindo a uma camada. E todos nós temos essas feridas que a gente acaba varrendo para debaixo do tapete, que foi o meu caso. E esse tapete foi levantado quando eu entrei na casa. Então, eu tive esse distúrbio comportamental e emocional. Eu não soube lidar com toda a pressão que eu estava vivendo ali. E tive esse comportamento feio que vocês viram, né? Que a gente já sabe que a pessoa que precisa humilhar ou gritar com alguém, ela está precisando tanto de ajuda quanto aquelas outras pessoas que cometem o mesmo tipo de atitude. Eu gostaria de falar em 3 etapas, né? Eu acho que tem essa rejeição
que ela acomete os grupos historicamente discriminados, pessoas negras, LGBT, falando um pouco pela minha perspectiva individual, né? A gente sabe que desde o início das nossas vidas a gente é rejeitado na escola, o nosso cabelo, a sociedade coloca lugares específicos para nós, então se a gente sai desses lugares, a gente vai lidar com a rejeição com ambientes absurdamente hostis. E aí eu falo no geral, né, de mulheres, pessoas negras, enfim. Também tem um outro lado, então a questão racial, né, as opressões, elas estão na base dessa rejeição, da gente ter que lidar com essas rejeições historicamente desde muito cedo. Mas também, uma outra perspectiva da rejeição, eu acho que é em relação às nossas atitudes. Muitas vezes são elas que estão causando essa rejeição, e aí nesse sentido a gente tem que se investigar, a gente tem que pensar se esses atos estão incomodando, o porquê que eles estão incomodando. Se eles são atos equivocados, de fato, nós temos que ser responsabilizados pelos nossos atos, né? As opressões não podem ser usadas, as identidades não podem ser usadas como blindagem. Então, se mulheres cometem erros, elas devem ser responsabilizadas, assim como pessoas negras e pessoas LGBTs. E, por fim, quem está rejeitando também tem que questionar, porque as opressões também estão na base dessa rejeição, né? Uma coisa é a gente cobrar responsabilidade, outra coisa é a gente promover linchamentos, outra coisa é a gente promover campanhas de ódio. A gente tem que se questionar, né? Se fosse um homem branco, será que a gente teria uma atitude tão de ódio assim? Será que a gente também está cancelando homens, cineastas famosos que foram acusados, sei lá, de abuso, de agredir mulheres? Será que a gente usa a mesma régua? Então, acho que é fundamental a gente entender isso, como que as opressões estão na base disso, o racismo está na base disso tudo. E num país que, historicamente, odeia pessoas negras, odeia mulheres negras, a gente tem que se questionar se a nossa rejeição não está sendo a mais, já não virou linchamento, já não virou campanha de ódios, e por que a gente tem muito mais dificuldade de aceitar a redenção de pessoas negras, quando a gente aceita muito mais facilmente de pessoas brancas que foram racistas explicitamente, pediram desculpas e ponto. Ou que cometeram erros, que agrediram mulheres, pediram desculpas, e a gente não tem a mesma reação. Então, acho que é fundamental pegar essa linha do tempo e entender o quanto que as opressões estão na base disso tudo, desde a rejeição primária por a gente ser quem a gente é, de a gente não deixar que as nossas identidades sejam usadas de desculpas para a gente não ser responsabilizada pelos nossos erros. Nós temos que ser responsabilizada pelos nossos erros, porém, também a gente entender como isso também está na base de quem a gente direciona o nosso ódio, com quem a gente pesa muito mais a mão. Acho que é fundamental essa reflexão, sem dúvida nenhuma. Essa reflexão é muito boa, e essa coisa da régua, né, que a Djamila estava falando, porque eu, até pensando nas outras edições do próprio programa, quantas vezes isso aconteceu, né? Quantos barraqueiros já, enfim, quantas confusões já aconteceram ali e que não tiveram esse mesmo tipo de repercussão. Acho que tem um monte de coisas aí envolvidas. Essa questão da rejeição, acho que ela é muito, muito, muito profunda. Eu acredito que todos e todas nós temos o nosso grau de rejeição, de baixa autoestima ou de problema com isso, dependendo da nossa circunstância racial, social, de gênero, de milhões de coisas que vão moldar a nossa sensibilidade, bullying, enfim, tudo que você passou, tudo que você viveu, tudo que você sentiu vai fazer com que você tenha, maior ou menor, gatilhos em relação à rejeição. E a gente falou uma coisa hoje que eu fiquei pensando depois, que é a questão do direito ao contraditório e o direito a se descobrir nesse processo. Quer dizer, a gente não nasce pronta, a gente está errando e acertando, e às vezes esse erro, ele toca realmente muita gente e ele traz uma comoção. Eu acho que muito do que aconteceu aqui também pode se explicar pelo efeito manada, que eu acho que hoje, com essa coisa das redes sociais, e a gente já falou um pouco sobre cancelamento, que foi um pouco isso que a Djamila falou, essa coisa do cancelamento, do linchamento virtual, ele é diferente de responsabilizar as pessoas pelas suas atitudes. E essa discussão, ela vem acontecendo, né? Porque você pode não concordar com a atitude de uma pessoa,
em determinada esfera ou em determinado lugar público que você viu, mas isso não te dá o direito de ser misógino, de ser racista, na hora de contra-argumentar aquele não concordar com aquela atitude. Então, essa violência da volta, ela é também muito assustadora, né? Responsabilizar é uma coisa, revidar com tanta violência, isso me preocupa, porque eu acho que a gente vai entrar numa espiral que não tem fim. Eu preciso te falar, Carol, eu sou uma das pessoas que rejeitei totalmente a sua atitude, bateu muito, muito forte em mim a situação direta com o Lucas. Já tinha tido outras questões com a Juliette, parará, mas a do Lucas me doeu, pelo mesmo motivo que doeu em você quando você se viu fazendo aquilo. Porque a gente tem filhos pretos, filhos adolescentes, meninos. Então, aquilo me doeu muito. Só que na hora que eu estava ali, naquele universo do Twitter, votando para você sair, me manifestando contrário à sua atitude, quando você vê que um jogo deixa de ser o jogo e começa a ser um ringue de linchamento, uma malhação de um Judas, você fala, não, aí, Djamila, eu falo, eu não quero ser essa pessoa, eu não vou fazer isso com ela. Acabou o jogo, o meu último tweet foi, acabou, ela saiu, que ela agora vá cuidar, que tenha o amparo da família dela, que cuide porque do mesmo jeito que sofri por mim ser mãe, sofri por sua mãe, pelo seu filho. Não era justo acontecer o que estava acontecendo com eles, né? Então, ali parava, ali eu me vi. Não, eu falei, não, linchar não, a gente tem um limite. Isso aqui é um jogo, a gente pode cancelar. Posso não querer ouvir a música, posso não querer ir ao show e posso votar para sair do programa. Ponto final. Quantas vezes mais Carol Conká vai ter que ficar pedindo perdão? Quantas vezes você acha que você vai ter que ficar pedindo perdão? Olha, até saciar a fome dos sádicos. Mas eu também não posso permitir virar só isso, né? Um combo de desculpas, porque, afinal de contas, eu já pedi desculpas, as minhas desculpas foram sinceras. E se eu não puder seguir minha vida após o meu pedido de desculpas, é deprimente, porque aí a gente está lidando com um assunto muito mais sério do que o meu distúrbio, a minha falta de controle dentro da casa, né? Quando eu saí aqui fora e percebi a onda de ódio que estava rolando, eu também não tiro a razão, eu também entendo, eu também repudio as minhas atitudes, me envergonho, não me orgulho, já falei, mas eu comecei a questionar se a minha atitude dentro da casa tinha o mesmo peso que as atitudes das pessoas aqui fora. Pois é. E se eu deveria levar tão a sério esse hate, porque se as pessoas cobram que eu me trate e que eu tenha sanidade, eu também posso cobrar isso delas, porque senão é igual a Pete falou, vira uma bola que não acaba mais, entendeu? A gente não vai parar mais. Então, dentro da casa é outra coisa. Lá a gente está lidando com uma pressão. Cada um explode de uma maneira, cada um age de um jeito. Eu não soube me controlar, tive as minhas crises lá dentro, senti falta de muita coisa que eu vivo aqui fora e acabei deixando momentos, traumas, que ninguém ali tem culpa, sabe? Esses traumas, eles acabaram saindo e eu tive essas atitudes péssimas que eu já estou revendo aqui fora. Inclusive, eu tenho tido muitas descobertas nas minhas terapias, porque muitas das atitudes que eu tive ali têm a ver com questões mal resolvidas de anos atrás, que eu só me liguei depois que eu saí da casa. Uma coisa que me preocupa é que eu quero colocar isso só como algo para a gente, não só para você, Carol, mas para todo mundo, para a gente prestar muita atenção, é que o ser humano é contraditório, sim, mas a gente tem que ter muito cuidado para não usar pauta identitária para justificar erro. Eu tenho visto muitas pessoas fazendo isso e eu estou extremamente cansada de ver as pessoas utilizando as pautas identitárias para justificarem diversas atrocidades. Então, eu quero muito
ver a sua redenção, sabe? Eu acho que esses 99,17% são o reflexo de tudo que você plantou lá dentro, como você mesma está se mostrando, alguém que está observando isso, sabe? E quando a gente fala muito dessa coisa do jogo e tal, do jogo acabou ali, a gente sabe que não acabou ali e a gente sabe que está longe de acabar. Eu acho que vai ser uma trajetória que vai levar muito tempo, e a Astrid falou, as pessoas não querem proporcionar essa redenção, por mais que por mais que você já tenha se justificado e pedido desculpas e feito esse documentário, que é uma oportunidade da gente poder entender tudo isso que está por trás desse ser humano que é extremamente complexo, que não é só você, que a gente é extremamente complexo, contraditório, mas eu fiquei pensando muito no exemplo que a gente está dando para as futuras gerações, sabe? A Astrid falou do filho dela. Cara, quando eu vi a parada que estava rolando com seu filho, eu fiquei, assim, extremamente chocada. Fui abraçar o meu filho. E que exemplo que a gente está dando para as futuras gerações? Tendo filho ou não tendo filho, sabe? Você que está ali nesse ciclo de ódio que a gente está falando, promovendo esse hate e fazendo da rejeição um instrumento de punição, porque é isso, né? Eu vou punir, eu quero que ela sofra tudo que ela fez dentro da casa. Então, eu fico pensando nisso, no que a gente está passando, que exemplo a gente está dando para as futuras gerações, sabe? Isso é uma coisa importante também para a gente refletir. Hoje, como é que você está, Carol? Hoje eu estou melhor que ontem. Eu estou vivendo dessa forma. Todos os dias eu falo, hoje eu estou melhor que ontem. É muito doloroso, né? Eu passei por um processo mega doloroso. Não está sendo fácil para mim até agora, então eu tenho que fazer um esforço enorme para sentir graça de viver, né? Então, apesar de ter só 2 meses, para mim é pouco tempo. Para mim parece que tem 3 dias. Eu estou me descobrindo a cada dia. Então, hoje eu estou melhor que ontem. Hoje eu estou arrependida, obviamente, mais madura, entendendo que esse momento de erro eu tinha 2 escolhas. Ou eu ficava definhando em decepção e me reprovando, ou eu enxergaria esse momento de tombo, né, como um convite para enxergar uma possibilidade melhor de me tornar uma pessoa mais madura. Eu sempre fiz isso na minha vida, já passei por situações mega dolorosas. Essa é mais uma, então é mais uma situação de mais um capítulo da minha história. Eu me sinto hoje orgulhosa de mim mesma pelo fato de ter aceitado, porque acho que uma das coisas mais difíceis para quem erra é quando a pessoa não aceita, ela não quer olhar de frente. Eu estava assim no começo, não sou eu, eu não fiz aquilo, não é possível. Por que eu falava isso? Porque aqui fora, quando fala aqui fora da casa, né, do BBB, eu não tinha essas atitudes, não eram atitudes comuns de ter aqui. Já tive outros momentos de perder a cabeça, óbvio que já precisei ser muito mais louca que o próprio louco que estava na minha frente, né? Então, como um mecanismo de defesa. Então, hoje eu estou entendendo que existem outras formas de lidar com a minha ansiedade e eu nunca mais vou virar as costas para minha saúde mental, sabe? Então, eu estou orgulhosa por estar fazendo terapia, por ter ido atrás, estar correndo atrás do prejuízo. Então, eu me sinto bem, estou me sentindo em equilíbrio hoje. E o que você está fazendo? Tem um monte de gente aqui no Twitter perguntando se você está trabalhando, se você está compondo. Então, eu passei muito tempo chorando, né? Ardendo em dor. E o que me ajudava muito a me aliviar era entrar no meu estúdio, me reunir com o RDD, que é um produtor da Bahia, junto com o meu DJ. E aí a gente fazia músicas o dia inteiro e eu falava sobre o que eu estou vivendo, né? Então, a minha música ela sempre foi a tradução dos meus sentimentos. Então, não tem como não fazer música no momento como esse também. E o que me surpreendeu é que eu fiz muitas músicas em pouquíssimas semanas, pela primeira vez na minha vida. Então, é só mais um dia de luta depois do dilúvio mesmo. E essa música que eu canto no doc, ela fala sobre
a dor de se perceber num momento de frustração e sobre a importância de se sentir esperançoso para lutar e esperar que o amanhã vai ser mais produtivo do que o hoje ou ontem. Eu tenho falado muito isso com alguns amigos sobre o que é passar pano e o que é acolhimento, a diferença de uma coisa para outra. Passar pano é quando você é cúmplice de um erro. E acolher é quando você reconhece que a pessoa errou, não passa a mão na cabeça, mas oferece uma possibilidade dela seguir sem cometer aquele mesmo erro. Então, sem o acolhimento, sem o perdão, não tem como a pessoa que erra ter uma visão positiva e querer seguir acertando. Entende? Então, quando a gente espanca aquele que está errando, espanca, a sensação que eu tinha era assim, vamos bater na Carol porque ela aguenta, ela já falou que ela é forte. E eu fui mega debochada na casa, né, gente? Então, eu provoquei bastante o público, eu reconheço isso. Eu não me sinto vítima, sabe? Mas eu fiquei Mas uma com aquela coisa também, sensação Carol, de, só pegando um vamos ganchinho bater. disso que você está falando, é que também tem muito lugar de além de ir na maioria, sabe? Esse efeito de manada, que eu acho que, não sei se foi a Djamila ou se foi a Pitty que falou, a maioria tá sendo legal falar mal, tá sendo legal, você ganha seguidores se você falar mal da Carol. Sim. Se você for conivente com essa situação, vai ser muito mais favorável, sabe? Então, e tem isso também, sabe? Você tomar o lado que você acredita que é certo também é um lugar de coragem, porque hoje tá muito mais difícil ficar desse lado, que é o lado que a gente acredita que é o certo, que é de dar para a pessoa essa outra oportunidade. É muito melhor chegar lá e detonar a pessoa, porque todo mundo vai aplaudir, isso aí não passou o pano. E eu acho que tem muito também sobre isso, sabe? Dessa modinha que a gente está vivendo. Acho que a gente tem que reorganizar aí as palavras, né? O cancelamento eu acho uma ferramenta muito boa. Eu acho uma ferramenta muito boa. O linchamento eu já acho inadmissível. Tem tanta coisa acontecendo nesse país e nem por isso a gente está querendo bater em praça pública. Tendo todo esse engajamento, né? Tá uma loucura isso. E outra coisa que eu gostaria de falar para tanta gente que está fervendo no Twitter, passar pano tem limite. Claro que tem limite. A gente aqui hoje resolveu falar sobre acolhimento, sobre entender, falar para ela, na cara dela, né? Eu falei na cara dela, eu votei para você sair daquele programa. Você errou, você me machucou. Eu também. Você machucou meu filho. Mas, Sim. Que bom, Carol, que você foi acolhida pela sua família, pelo seu filho. Aliás, ele é muito gato. Está no doc ele também. Sua mãe muito tranquila. Que dor ver você falando do seu pai. Ali eu entendi. E te desejo toda a sorte do mundo, Carol. Que você consiga aí produzir, tá bem e se cuidar, continuar se cuidando, porque esse tapete aí, gata, palavra de quem já levantou tapete. Olha, vai sair poeira daí, viu? Mas eu te desejo tudo de bom de verdade. Obrigada.